Parecido com isso, por isso que eu me lembrei. E eu vou te fazer uma pergunta. É a primeira vez que ele vem ao Você Bonita, ele que é psicoterapeuta, e a gente vai falar de estímulo e cobrança. Será que cobrança pode ser um bom estímulo? Vou cumprimentar o doutor Marco Antônio de Tomaso. Bem-vindo, como vai? Boa tarde. Tudo bem? Você viu que você estava ali sentadinho e não nos apresentaram pessoalmente. Achei que você viu meio correndo aqui no estúdio. Agradeço sua presença. Eu que agradeço. Muito bom tê-lo aqui. E a gente pensou nesse assunto porque há pouco teve um caso aí da Preta Gil, que a gente vai colocar inclusive foto para vocês acompanharem, que ocorreu aí com ela na semana passada, depois de um show e tal. A gente já vai retomar o caso. Mas eu queria começar o nosso papo te perguntando o seguinte. Hoje a gente tem alguns padrões de beleza que foram estabelecidos e a discussão não seria nem essa. Mas isso acaba mexendo muito com a cabeça de muitas mulheres. Não, sem dúvida alguma. Para estarem nesses padrões. Carol, quando você fala em padrão, primeira coisa é a gente verificar que o tal padrão não é padrão. Tal padrão não é padrão. O que é um padrão? É um atributo que 50% das pessoas possam ostentar. Sim. Quando você fala nesse padrão que é divulgado pela mídia, pela moda, pela publicidade, você está falando um atributo que 1% das mulheres do mundo possam ter esse biotipo. Então a primeira conclusão é que o padrão não é padrão. Não é padrão. Agora, isso vem de uma forma tal que provoca uma autêntica lavagem cerebral nas mulheres, diminuindo a autoestima e, consequentemente, alterando a imagem corporal. Então, tem um estudo de Harvard feito em 2004, e só 2% das mulheres se definiram como bonitas. E no Brasil, só 1%. Nossa, quer dizer, então jura? Há uma ditadura nesse sentido, né? Tá, delas quererem, precisarem e quererem buscar o tempo todo e uma insatisfação constante. Porque, veja bem, você não pode falar em beleza sem saúde e sem autoestima. Né? Mas agora te pergunto, a gente até vai exibir aí imagens de passarela, que a gente está tocando nesse assunto e que realmente faz parte só de 1% mesmo da população, essas meninas que estão na passarela. Sem dúvida. Mas até que ponto essa cobrança, ter uma pessoa que de repente no seu trabalho, na sua casa, fale, olha, você está acima do peso, você tem que emagrecer, olha, os seus exames não estão bons, você precisa tomar uma atitude. Até que ponto essa cobrança, para algumas pessoas, pode ser positiva? Carol, veja bem, vai depender não só de quem emite essa cobrança, esse estímulo, mas de quem recebe. Tá. Porque existem históricos diferentes de obesidade. A obesidade é multicausal, não há uma causa única provocando um único efeito. Então você tem pessoas que têm um histórico diferente de outra, que têm problemas emocionais causados ou que causaram obesidade. Enfim, então é difícil você generalizar. Existem pessoas. Agora, nós temos que entender uma coisa, a pessoa precisa querer. Não adianta alguém chegar e dizer, precisa emagrecer. Não adianta a cobrança, ela não é suficiente. Ela pode ser um estímulo para algumas pessoas. Agora, se ela não se encontrar com uma vontade genuína da pessoa se submeter a um processo de emagrecimento, que envolve nutrição, atividade física, preparo psicológico, que é a minha área mais negligenciada, e ela entender que o projeto tem que ser emagrecer e permanecer magra. Não é perder algum peso por algum tempo e voltar a engordar. Tem que mudar a cabeça, a estrutura. Cabeça. Exatamente. Então, nesse ponto, muitas vezes a cobrança, a gente está colocando a imagens da Preta Gil e a foto do dia que ocorreu, que ela fez um show e que parece que após o show, nas redes sociais, ela foi aí xingada, enfim, falaram mal, como que ela se apresentava, né, assim, com esse look, com esse traje, estando acima do peso, né, com a perna muito grossa, com celulítico, enfim, coisas do tipo, né, que é bullying. Isso é bullying. Sim, é o nome atual. É bullying. E é uma invasão indevida que a figura pública pode gerar. A figura pública pode simplesmente, eu posso ter o direito de criticar, de falar. Você quer ver na época da Copa do Mundo? Não sei se você lembra daquele jogador colombiano que foi uma revelação, James Rodrigues. Sim, sim. E fizeram, quer dizer, além em vez de analisarem a conduta dele dentro de campo, foram falar que a mulher dele era uma mulher feia, que não sei o quê. É verdade. Lembrei. Sabe, lembra desse caso? Foi essa fofoca gerada ao invés exatamente. Em vez de analisar o rapaz, que era uma das revelações da Copa do Mundo, foram
atinar a respeito da beleza da mulher dele. Então a figura pública gera esse aspecto, ela é amada e odiada. Agora, no caso dela, até depois ela deu uma declaração dizendo que ela não está nem aí, que ela é assim, como tantas outras mulheres que também são e que ela tem o direito de usar a roupa que ela quiser. Quem foi no show foi porque quis e etc, etc. A partir, assim, o que a gente tem que observar quando você citou, por exemplo, depois de inúmeras pesquisas, que hoje muitas mulheres não se consideram bonitas ou por estarem acima do peso ou por não se encontrarem quando se olham no espelho, quando vestem uma roupa, quando vão a algum ambiente público. Qual é o primeiro passo? Porque é muito complicado, né? Aquilo que você falou, aceitar um padrão que 1% das mulheres têm... Agora, eu queria fazer até um apêndice aí. Esse 1% também não se aceita. O 1% também não se aceita? Vira e mexe, elas dizem, eu tô gorda, preciso emagrecer. Quer dizer, tem um estudo que eu realizei com 140 meninas, modelos de 18 anos em diante, para você descartar até a adolescência. Tá. Todas queriam emagrecer em média 3 quilos. 92% faria cirurgia plástica se pudesse. Jura? Então há uma insatisfação maior até nesta população que teoricamente é privilegiada do que aquela da população geral. Eu não sabia disso. Nesse estudo de Harvard, 54% das mulheres fariam no Brasil cirurgia plástica se pudessem. No meio da moda, 92%. Mais ainda. E isso que elas são consideradas os padrões. As beldades. Aquelas, se eu pudesse, se... Eu queria ser igual a Gisele, então, eu queria ser igual exatamente. a Alessandra Ambrosio. Então, o que acontece? Quando você me faz essa pergunta, a mulher primeiro precisa assumir a identidade estética dela. A beleza não está no padrão, está nas diferenças. A gente trabalha muito com 3 pilares da beleza. Ser bonita, que é biológico, estar bonita, que é a produção, e principalmente sentir-se bonita, que é a questão da autoestima. É tudo uma coisa totalmente diferente da outra. Sim, nunca tinha parado para pensar nisso. Mas se você não se sentir bonita, a beleza não rende. Por mais que você seja bonita. É muito comum você encontrar isso. Que interessante. Vamos fazer o seguinte, vamos segurar esse pensamento, eu vou colocar uma perguntinha do público e a gente volta a falar sobre isso, para a gente entender, então, o que buscar na nossa vida, no nosso íntimo, no nosso aspecto, essa beleza para a gente se sentir bonita. E não ir atrás só de um padrão. Sem dúvida. Estabelecido, que como você disse, não é estabelecido, só 1% segue esse padrão. Eu gostei disso. Vamos colocar a perguntinha na tela. Quem escreveu pra gente foi a Gabi. Beijo pra você, Gabi. Até que ponto a cobrança é positiva? Quando ela vem de nós mesmos, existe então um limite? Você já me conta já. Porque, Carol, você está muito linda e você está se sentindo linda. Muito bem, autoestima. Então, era o que eu ia dizer. O cabelo, tá aquele cabelo bonito. Faz toda a diferença, né, Carol? E quem tem queda de cabelo, Carol? Não precisa mais sofrer com isso. Olha só, o Imecap, que é o produto mais vendido no Brasil no combate à queda de cabelo, agora a gente traz pra você essa novidade, que é o Imecap Hair Queda Intensa, pra você que sofre com queda de cabelo em excesso. Então eu vou explicar como que funciona. O Imecap Hair que você já conhece são as cápsulas que a gente toma diariamente e vai deixar o seu cabelo muito mais bonito, brilhante e saudável e ainda vai combater a queda de cabelo. Agora, para você que sofre com queda de cabelo em excesso, o Imecap Hair trouxe o Imecap Hair Queda Intensa. Como que funciona? Você vai lavar o cabelo com shampoo, vai secar o cabelo, vai gotejar a loção no couro cabeludo e vai tomar uma cápsula por dia. E pronto, só precisa de uma cápsula, não pode ultrapassar, tomar 2, uma só por dia, isso mesmo. E pronto, em até 12 semanas o seu cabelo vai parar de cair e vai voltar a crescer até mesmo nos casos mais graves. Você sabe, Carol, que em 83% dos estudos clínicos mostraram a eficácia do Imecap Hair Queda Intensa, ou seja, praticamente 100%. Então você que acorda todo dia de manhã, vê a fronha do seu marido ou da sua esposa cheia de cabelo. Tem muita gente que sofre com depressão e tem também alopécia, vai tendo muita perda de cabelo. Inclusive falhas, hereditariedade também. Então você não precisa mais sofrer com isso. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com os resultados do Imecap Hair Queda Intensa. Você encontra em qualquer farmácia mais próxima da sua casa. Lembrando que a Drogaria São Paulo sempre tem aquele carinho especial. E se quiserem trocar o seu produto... Não troque de produto, troque de farmácia. Porque esse aqui... Garantia de qualidade.
qualidade. Divicon Pharma. Nem fala mais nada, a Divicon tá aí para você trazendo sempre os melhores produtos, feito com as melhores substâncias e dentro dos mais rígidos padrões de qualidade. É isso então, aí. Então aqui, ó, comprou, melhorou, bye bye queda de cabelo. Bye bye, e olha, autoestima. E mais do que isso, se você ainda não tem a queda, você vai utilizar esse aqui, o Imecap Hair, todo dia. Porque a unha fica maravilhosa, o cabelo, a pele, tudo isso. E claro, se você já tiver com a queda, todas as dicas aí que a Carol já passou pra você. Parabéns, qualidade Divicon Pharma sempre impecável, Muito sempre obrigada, maravilhosa. Carol. Obrigada, Carol, até a próxima. Voltamos e a gente deixou uma perguntinha da Gabi. Achei bacana a pergunta dela. Quando a cobrança é nossa? Porque a gente se cobra, né? Aí que está. E se você transformar isso em ação Ah. e tiver... Veja, não é emagrecer para ontem, mas é fazer um projeto de emagrecimento que partiu da motivação da pessoa. Aí a coisa muda um pouquinho de sintonia, Tá. se não cair num processo obsessivo. Então, esse lance de cobrança, quando ela vem de nós mesmos, é uma questão de, talvez, iniciativa. A gente pode mudar a Exatamente. palavra, cobrança por iniciativa. Você sabe, Carol, a gente sempre pergunta nos tratamentos para emagrecer, na parte de psicologia, você quer mesmo emagrecer? Claro, eu estou aqui, é porque eu quero. É. Mas a gente muitas vezes se depara com ganhos secundários. A pessoa tem uma resistência interna inconsciente ao emagrecimento. Sério? Sério, não é Por que será senão que isso seria- acontece? Ah, por diversos fatores. Né? Ela quer, ela tá ali, De repente ela mas tem- ela se sabota. Exatamente, ela tem algum benefício inconsciente permanecendo gorda. Então ela começa uma dieta, uma orientação nutricional, por mais competente que seja, e começa a ver aquele deslize. Olha que interessante. Agora, se esse estímulo interno não se transformar numa maluquice, na dieta da moda, não sei o quê, aí você começa a ter uma iniciativa que é altamente válida. Precisa partir de dentro, sim. Se a gente não quiser, então assim, a cobrança, ela precisa acontecer. Porém, ela tem que, a gente vai passar aí umas imagens para vocês acompanharem. O mais importante talvez seja trocar a palavra cobrança por iniciativa. Sem dúvida. A gente está mostrando aí o que é possível fazer, não é verdade? Como a gente consegue aí modificar uma pessoa com cirurgia plástica, com Photoshop, Sem dúvida. com uma série de tecnologias, enfim, Agora, e Carol, alternativas para a pessoa ficar no padrão, como você citou há Exatamente. pouco. Mas a minha pergunta é a seguinte: quando você cita aí esses 3 momentos de beleza, que é Ser, estar e sentir. ser, estar e sentir-se, qual que é o mais importante? Porque se a pessoa, por alguma coisa biológica, como você falou, genética, ela tem algo, então, que não a valoriza. Olha isso, gente. É a Barbie. E olha de onde partimos. Você quer ver só uma observação? Então, a menina que há 30, 40 anos atrás era comparada com a menina mais bonita da classe, hoje ela é comparada com as mulheres mais bonitas do mundo, devidamente trabalhadas antes, durante e depois. É verdade. Sabe? Olha então, só. a autoestima dela... Que interessante. Mas e aí? É. O que é o mais importante? O que faz, então, a mulher, até esquecendo a cobrança, o estímulo para que ela consiga algo, se sentir mais bonita? Ela gostar de si mesma, uma aceitação incondicional. Incondicional não quer dizer passiva. Tá. Mude aquilo que pode ser mudado e conviva adequadamente com aquilo que você não quer ou não pode. Por exemplo, a Gisele Bündchen. Gisele Bündchen, vai. Quando Esse ela exemplo é começou a carreira dela, foram 9 meses de nariguda, muito magra, muito feia e sardenta. Ela via Jura? isso, tá bom, então, mas eu quero ir para outro casting. Hoje, se você... a Gisele é bonita no meio da moda, o mundo cai em cima de você. Você tem que adjetivá-la, ela é mais bonita, ela Ela é quer dizer, perfeita. virou mitificação, Entendi. sabe? Mas jura que ela passou por isso? 9 meses, ela não pegava um trabalho. A turma dizia, essa menina outra vez? Nariguda, muito magra, muito feia, Ela sabe? tem cirurgia plástica? Não que eu saiba. Eu acho que nunca. Eu acho que ela tem prótese, né? Depois que ela teve filho, ela pôs Sim, prótese. provavelmente, mas- Aham. E ela passou então por isso? Passou. Ela não chegou aqui, trabalhou e fez a turma diz, uau. Não, é que ela acreditava demais nela. A autoestima da Gisele era lá em cima. Tá bom, não peguei esse trabalho, Eu onde é vou que de vai novo. ter outro? Você tá brincando. Olha que isso é muito interessante. Pois é. Aliás, eu queria até comentar que uma das meninas, a Juju, acho que minha produtora, comentou que você trabalhou muitos anos com modelos. Não, não é só o que eu faço na vida, mas eu trabalho essa- são 18, 19 anos que eu assisto algumas agências. Tá. Que é Eu para devo ter trabalhar a cabeça entrevistado- dessas meninas. Sim.
A coisa começou no sentido de prevenção de transtornos alimentares. Só que aí você começa a ver um outro mundo que além disso. A ansiedade que é muito elevada, tudo isso. A coisa de, sabe, como um jogador de futebol. Todo mundo quer ser o Neymar, o Messi, mas há uma... Nesse período, ele tem entrevistado 3.500, 3.700 meninas. Olha. Sabe? Então... E que saíram esses números que você passou até desse descontentamento com a imagem. Com a imagem. Porque, veja bem, isso tudo que a gente vê, esses padrões, o bombardeamento disso vai mexendo com a autoimagem da pessoa, com aquele retratinho mental que ela tem de si mesma. Então, meninas magras começam a se ver gordas. O extremo disso, na anorexia. Uma menina pesando menos de 30 quilos diz, eu estou gorda. Total ou parcialmente. Ela não está preocupada com celulite, nada. Ela quer emagrecer. E por mais que ela emagreça, ela continua se vendo gorda. Isso é um absurdo, né? Como pode haver um transtorno tão grande? 20% de mortalidade, do que a gente está olhando. Inclusive, eu quero mandar um beijo para uma queridíssima, eu não vou citar o nome dela, mas ela assiste Você Bonita todos os dias e ela deve estar assistindo a pauta. E ela me contou o caso que ela teve anorexia e que o Você Bonita tem ajudado muito nesse momento. E eu posto, às vezes, algumas comidinhas que eu faço. E ela escreveu, obrigada, Carol, porque você abriu meu apetite, eu fui lá comer alguma coisa. Olha que interessante isso. Carol, é gravíssimo. Para a pessoa que tá buscando a melhora, né? Sair desse quadro de anorexia. E habitualmente a anoréxica diz, não, eu não estou doente, eu estou gorda. A bulímica ainda procura, depois, em média, 5 a 7 anos do problema, porque ela pode manter o peso equilibrado, né? Mas a anoréxica não, eu não estou doente, eu estou gorda. Não estou doente. Então o médico, a nutricionista e o psicólogo são os grandes inimigos dela, porque o tratamento consiste em levá-la a voltar a se alimentar. E ela tem medo de se alimentar. Medo patológico de engordar. Meu Deus, isso é realmente muito sério então, e é sempre importante tocar nesse assunto aqui. Não, é fundamental. Porque, pensa bem, emagrecer, o peso, é uma coisa que a gente fala, a diferença muitas vezes do peso clínico e do peso estético. Ai, conta isso é legal Peso mesmo. Clínico é aquele, digamos assim, em que você está com uma boa condição de saúde, tem parâmetros, você pode fazer uma avaliação física, verificar o teu percentual de gordura. Agora, o peso estético é aquele que a gente não tem, quer dizer, aquele... Sempre, que é o índice de... Pra você ter uma ideia, tem estudos norte-americanos, todas as misses de 70 para cá, tem índice de massa corporal abaixo de 18,5. Nossa! Quer dizer, todas elas, se elas não forem autenticamente assim, a Gisele tem 16 e pouco de índice de massa corporal, mas ela é desse jeito. Agora, então, as modelos pesam 23% menos que uma mulher da mesma idade, da mesma estrutura física. E se ela não tiver assim, ela acha que ela não vai ganhar o concurso. Não, ela não ganha o concurso e ela não desfila. Ela também não desfila. A medida do quadril tem que ser 88 centímetros. Então, é uma ditadura. É uma ditadura. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma perguntinha do público para colocar na tela para a gente responder agora. E eu vou fechar a pauta com uma pergunta minha importante. Vamos colocar na tela primeiro, pergunta do público, olha lá. Um beijo para Jaque, obrigada Jaque. Existe algum método, estímulo ou alguma técnica diária para se usar em casa? Boa pergunta. Veja bem, é uma coisa assim que a gente vai depender de cada caso. Em vez de estabelecer metas numéricas, preciso emagrecer 3 quilos toda semana, uma meta que a gente faça. Primeiro, proceda todos os dias como se estivesse no primeiro. Tá. Segundo, cuide do processo, o resultado vem como consequência. Perfeito. Sabe? Cuidar do processo. Do processo. Em vez de eu ficar dizendo, vou emagrecer 3 quilos, espera um pouquinho. Eu vou procurar fazer a minha atividade física, uma orientação nutricional e ver minha cabeça como é que tá. Aí eu vou, porque cada organismo vai ter uma resposta. Tá. Dizer, depende do histórico, a pessoa que tem um histórico longo de engorda, emagrece, aquela que engordou, por exemplo, na gravidez e voltou, quer dizer, são casos completamente diferentes. E isso é interessante e claro, cada um vai agir de uma maneira ali no seu dia a dia, nas coisas que tem para fazer, nas atividades que tem que cumprir, na carga horária, sim, né? Isso é muito particular. Sim. Mas o que eu queria te perguntar para a gente fechar o assunto é o seguinte. Hoje, além de todos os padrões e cobranças e etc., nós temos as redes sociais.
E as redes sociais, elas podem ser grandes amigas, elas hoje são consideradas um business, né? Tem muita gente que hoje ganha dinheiro através de redes sociais. Certo. Mas as redes sociais são muito perigosas e elas podem trazer também sérios problemas, principalmente quando o assunto é esse lance de imagem, de autoestima, porque as pessoas são muito, eu diria, maldosas em alguns momentos, assim como foram com o caso da Preta Gil, que a gente pode até colocar a foto mais uma vez. O que você diria, então, nesse contexto que a gente está falando a respeito de cobrança para padrões e redes sociais? Veja bem, é aquela história, a internet comporta tudo, né? Então você tem, a gente até citando esses casos de transtornos alimentares, mais sites que estimulam anorexia e bulimia do que sites de saúde. Então, precisa haver um filtro disso tudo, que nem sempre é fácil. Entendi. Porque você um filtro da informação. Da informação. Do que é passado. Sabe, passar aquilo pela tábua de valores de cada um. Faz a famosa pergunta fundamental em autoestima: é bom para mim? Se for, eu vou usar. Se não for, tô fora. Tô fora. Eu concordo com você e vou dizer uma coisa que me fez lembrar com as suas palavras. Muitas pessoas, estou dizendo todo mundo, pelo contrário, né? O público do Você Bonita é muito querido e eu tenho as pessoas que me acompanham, que gostam do meu trabalho, que me elogiam e etc. Mas, por estar, né, ser magra e etc., eu também sofro aí os meus bullying e as minhas cobranças. Provavelmente, né? E aí algumas pessoas falam, mas espera aí, ela está ali à frente de um programa que a gente está falando de saúde e ela é magra e tal. E aí é o que eu digo, quem me segue sabe que eu pratico atividade física regularmente, que eu não como uma série de coisas por opção. Então, a gente sim está falando de saúde. Afinal, praticar atividade física e comer direitinho eu brinco em palestra, é uma chave muito boa, né? A atividade física deveria ser democraticamente obrigatória. Obrigatória. Exatamente isso, eu concordo com você. Não é democraticamente, cada um com a sua. Cada um com a sua escolha. Exatamente, tem que haver o elemento prazer. Psicologicamente falando, a melhor atividade física é aquela que, mesmo cansado hoje, eu tenho vontade de fazer amanhã. Isso mesmo, gostei disso. Então lembrem-se, hein? A atividade física prazerosa, aquela que é pra você, aquela que mesmo cansado você tem vontade de fazer amanhã. Muito obrigada. Obrigado a você, Volte Carol. sempre, uma delícia. Só você me chamar, o papo. Dr. Marco Antônio de Tomaso, ele que é psicoterapeuta e mostrou um pouco desse universo que a gente precisa separar algumas coisas, que a gente acaba juntando, mas se a gente separar vai ficar mais fácil. Vou passar um telefone de contato que é o 3887-9738, 3887-9738 e o site Tomaso com 2 M's, S, né? tomaso.psc.br. Você tá nas redes sociais? Tô. Como que é o seu? Tomaso também? Não, eu tô no Facebook. No Facebook? Tem uma fanpage no Facebook. Que é só colocar então, Dr. Marco Antônio de Tomaso. Muito obrigada. Carol, adorei. Até a próxima. Super prazer. Vamos bater muito papo ainda. Obrigada, doutor.